Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a essa aula sobre constelação familiar sistêmica e uma pitada de constelação empresarial. Se você tem dúvidas sobre esse tema, fica até o final dessa aula, porque eu prometo desmistificar um pouco dos conceitos que andam por aí falando. Quem sabe você se abra para a possibilidade de se aprofundar nessa filosofia prática de efeitos terapêuticos. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. O meu nome é Tatiana Garcia, eu sou filha de Hélio de Grace, sou noiva do Eric, tenho duas filhas caninas, a Margot e a Ananda, e sou psicóloga de formação, consteladora familiar sistêmica, dentre outras formações, e nos últimos 5 anos eu me dedico ao Instituto NUR, o qual eu sou fundadora e idealizadora. Além disso, eu atuo no mundo das organizações como gerente de RH há mais de 10 anos. Então, tenho aqui um quê de gestão de pessoas também. E para confessar a você, eu sempre fui fascinada, talvez pela minha formação, pelas relações humanas. Então, eu encontrei na constelação familiar sistêmica a filosofia que faltava para minha formação, para que eu entendesse as dinâmicas ocultas que acontecem no nosso dia a dia. E é sobre elas que eu vou falar hoje, nos próximos minutos. Não vai ser muito longo não, nosso bate-papo aqui, nos próximos minutos sobre essas dinâmicas. E o que é o Instituto NUR? Na verdade, ele é um convite para que você faça parte, junto com outras pessoas, de uma jornada de trabalho interior a partir de várias filosofias práticas, inclusive a constelação familiar sistêmica. Isso porque quando a gente reconhece a natureza humana e da natureza das relações, a gente sim pode criar uma realidade pessoal e profissional mais coerente, consistente e equilibrada. Então, bora lá para nossa aula, que ela vai ser curta, mas bem objetiva, no ponto, na intenção de esclarecer as suas principais dúvidas. Então, eu compilei aqui tudo o que mais sou questionada sobre o tema da constelação familiar sistêmica. A constelação familiar sistêmica, ela tem sido muito falada nas redes sociais. Provavelmente, se você chegou aqui, foi porque você pesquisou na internet algo a respeito e cá estou eu aqui falando sobre isso. Então, a minha estratégia agora é te trazer informações relevantes para que você desmistifique o que é e o que não é a constelação, qual é a base teórica, o que está por trás dessa terapia breve fenomenológica, também filosofia prática. Vou explicar todos esses miúdos que eu estou falando aqui, essa sopa de letrinhas, para que você entenda, discuta, sim, esclareça outras pessoas a respeito, mas acima de tudo, que você se sinta confortável para abrir o seu coração e a sua mentalidade para algo que transcende o nosso racional, para algo que vai muito além do materialismo e da dualidade da mente humana. Aqui a gente vai passar por 3 pontos principais, de forma bem encadeada, para que você não tenha mais dúvidas sobre o que é e o que não é a constelação familiar sistêmica, seus fundamentos teóricos, como que acontece o atendimento de constelação familiar sistêmica e como que a gente aplica no dia a dia, brevemente. E um terceiro ponto, que é sobre os benefícios, o que a gente ganha quando a gente se apreende desses conhecimentos. Eu gosto de trazer 2 perspectivas sobre a constelação familiar. A primeira delas é como uma filosofia prática de efeitos terapêuticos. O que isso quer dizer, Tati? Isso quer dizer que, ao beber dessa fonte, a gente vai mobilizando transformações internas. Conforme a gente vai compreendendo a filosofia na prática da vida, a gente vai se reposicionando internamente nas relações. Então, eu deixo de me ver
por exemplo, como vítima da minha própria história, da história que eu tive com a minha origem, com meu pai, com a minha mãe, ou eu revejo aquela história que eu escutei sobre a relação dos meus pais, porque eu vou entendendo de uma outra perspectiva e me reconciliando. Então, a partir do conhecimento que eu obtenho dessa filosofia, eu naturalmente vou tendo os efeitos na minha vida. A outra perspectiva é enquanto uma terapia breve fenomenológica. E o que isso quer dizer? Quer dizer breve, quer dizer que só basta um único atendimento. Então, pode ser sim que você faça mais de uma constelação, mas aqui a gente vai entender que não seria necessário caso você tenha bons insights num primeiro momento. Claro que você, depois de processar a informação que é revelada ali do seu inconsciente coletivo familiar, você mais à frente vai querer entender de uma nova perspectiva e vai caber uma outra constelação. E por que ela é fenomenológica? Quer dizer que existem fatores, acontecimentos, existem fenômenos que acontecem durante aquele processo ali de atendimento. Então, ela é breve por ser objetiva, apenas um encontro, fenomenológica porque nesse encontro acontecem fenômenos. E aqui eu quero desmistificar. Primeira desmistificação que eu quero trazer para vocês é sobre esses fenômenos. Não tem qualquer cunho religioso envolvido caso o profissional, a profissional, de fato beba da fonte da constelação familiar sistêmica clássica. Ok? É claro que como a constelação ela não é regulamentada, ou seja, qualquer profissional pode fazer qualquer curso que tiver aí disponível de constelação e já aplicar. O que acontece é que como ela não é regulamentada, essa linha terapêutica, as pessoas acabam fazendo junções com outras ferramentas que elas possuem. São legítimas, porém, você precisa entender o que é e o que não é para que você faça uma escolha consciente sobre o profissional que você quer, que medie e que te apoie nesse processo de autoconhecimento. Porque no final do dia, como eu vejo a constelação familiar, seja como filosofia, ou seja como uma terapia, ela é um processo profundo, psico-espiritual, não religioso, mas espiritual, o que transcende a nossa mente dual, a nossa mente julgadora e que nos eleva para um outro nível de consciência. Isso, para mim, é um trabalho que exige de nós uma reavaliação, um amadurecimento emocional, mental, de posturas, de comportamentos, por isso psicológico, e que vai exigir da gente também transcender algumas limitações humanas, que faz parte da nossa natureza, o julgamento, por exemplo, e por isso é espiritual. Uma outra discussão tem sido se a constelação familiar sistêmica é ou não é uma ciência. E enquanto psicóloga, eu quero me responsabilizar por trazer informações mais claras, mais esclarecedoras possível, trazer luz sobre o tema. E você fique à vontade para pesquisar na internet tudo isso que eu vou começar a falar agora e também de você me perguntar nas redes sociais, @Instituto Nur, por direct, por DM, né? E eu vou ficar sempre disponível para te esclarecer. O fato é que a gente, na sociedade contemporânea, a gente estabeleceu o método cartesiano para validação se um fenômeno acontece ou não, se ele é validado ou não, se uma tese é correta, é validada ou não por esse método. E nesse método é estabelecido algumas regras, né? Uma delas é que ela possa ser replicado. Ou seja, para eu validar uma tese, eu preciso fazê-la, repeti-la e sempre vai dar o mesmo resultado. Por exemplo, se eu faço uma bolinha de papel aqui e solto, o que vai acontecer com essa bolinha de papel? Ela vai cair. Então, eu posso
fazer novamente a bolinha de papel, soltar e ela vai cair. Isso se chama lei da gravidade. O fato da bolinha de papel cair quer dizer que existe uma força que traz essa bolinha para baixo. Todos os corpos são influenciados por essa lei da gravidade. Só que ela foi validada porque ela foi repetida inúmeras vezes e todas as vezes deu o mesmo resultado. Então, a gente pode dizer, sim, essa lei existe, a gravidade existe, porque se eu soltar agora, se eu soltar daqui a 50 anos, espero eu, que caia, essa bolinha caia. Então, esse método, dos pilares desse método de validação se alguma coisa existe ou não, se a teoria está correta ou não, é a repetição desse fenômeno. Acontece que existe um outro método, que é um método inclusive utilizado na psicologia, que é o método fenomenológico. Eu não posso repetir aquilo que aconteceu. Eu mal posso dizer a mesma coisa duas vezes exatamente igual. Eu só posso trazer consciência sobre o que estava por trás deste fenômeno a partir de uma postura neutra, a partir de um olhar de observador sem influenciar no fenômeno, que é basicamente o que a gente faz, por exemplo, num processo de terapia, de mediação terapêutica. E dessa forma, eu não posso replicar o fenômeno, eu posso constatar o que eu vi e dentro de uma neutralidade, o que eu posso trazer de consciência sobre aquele fenômeno. É científico? Também, porém, através de um outro método, um método fenomenológico, diferente do método cartesiano, que para ser validado por este outro método precisa ser replicável. Bert Hellinger foi refinando o seu trabalho, então você vai encontrar por aí diversos termos associados à constelação familiar sistêmica, novas constelações, constelações clássicas, movimentos do espírito, tudo isso são fases que o trabalho do Bert Hellinger foi tendo, conforme ele ia amadurecendo a sua percepção. Lembra? Método fenomenológico, ele ia observando e entendendo o que estava por trás do que estava acontecendo, a essência da coisa, o que está ali essencialmente nesse fenômeno. Então, ele ia aprimorando conforme ele ia se distanciando. O próprio trabalho interior dele de se distanciar dos fenômenos ia trazendo uma pureza de olhar, ia refinando o método dele. Então, por isso, as várias fases do seu trabalho. Mas algo não mudava na perspectiva dele de observar os fenômenos. Para o Bert Hellinger, existem 3 leis que permeiam toda e qualquer relação humana. Tem grupos, lá estão essas forças invisíveis e sutis permeando, direcionando as relações. Ele chamou de leis do amor. São 3. Lei do pertencimento, lei da hierarquia ou da ordem e a lei do equilíbrio. Lei do pertencimento quer dizer que toda alma tem o direito a pertencer e pertence obrigatoriamente a um sistema familiar. A segunda lei é a lei da ordem ou da hierarquia. Quem vem antes tem precedência e deve ser visto como tal, como maior. Esse conceito de maior às vezes é dúbio, mas é importante a gente sinalizar que sim, tem um lugar maior, digamos assim. E a terceira lei é a lei do equilíbrio entre o tomar e o dar. Tomar aqui, conceitualmente, para essa filosofia, é um pouco mais do que somente receber. É tomar aquilo que te pertence, o teu lugar na tua origem. Tomar a vida, algo tão importante e fundamental para o nosso sucesso, para a nossa prosperidade. Tomar.
E como que acontece o atendimento? São 4 modalidades aqui para o Instituto NUR. A primeira delas é a individual presencial, em que eu utilizo bonecos como esse aqui, tá vendo? A frente deles, as costas deles. E a gente, num único atendimento, lembra, breve, a gente coloca os bonecos posicionados de acordo com aquilo que você percebe no seu corpo fenomenológico. E a gente vai atrás do que é essencial desse fenômeno de colocar os bonecos posicionados em determinadas posições. A gente vai para o que é essencial e eu tecnicamente vou auxiliando, mediando esse processo para que te gere insights sobre posicionamentos internos que você tem diante daquele desafio. O mesmo acontece para o atendimento individual online. A diferença é que ao invés de bonecos, a gente faz através de um software especializado. Eu entro, eu mando o link para você, você acessa e a gente faz como uma videoconferência, tal como estamos aqui agora. A diferença é que aqui na tela vai aparecer uma mesa virtual, onde você vai colocando os bonecos e a gente vai conversando, trocando e tirando os insights, o aproveitamento, as mobilizações internas a partir daquele fenômeno, daquela imagem que está aparecendo ali dentro do software. A terceira modalidade é presencial, mas em grupo, que a gente chama aqui de workshop sistêmico. O workshop sistêmico, ao invés dos bonecos, são pessoas que participam também, que também estão ali se beneficiando de alguma forma. E quando você traz o seu tema, e você pode, ou eu, como consteladora, ou você, vai depender muito ali da nossa percepção, vamos escolher pessoas para representar cada um dos elementos do seu tema. Aqui é importante dizer o seguinte: se você quer participar de um workshop sistêmico, mas ainda não se sente seguro, ou você quer só observar, ou você já constelou e quer continuar participando de workshops, sim, você pode, sempre que desejar, participar de workshops como participante, como representante exclusivamente. São valores diferenciados para quando você constela e traz seu tema e para quando você participa do workshop. E esse mesmo formato presencial acontece no online também. A diferença é que as pessoas representam cada uma da sua localidade e pelo meio da videoconferência. Então, eu daqui questiono quem pode participar, quem é que pode representar, e a pessoa vai observando no seu corpo, sem qualquer intervenção, apenas os fenômenos, quando a gente direciona a atenção para o nosso corpo e quando eu dou os comandos, ou seja, você agora, fulana, fulano, você representa o pai da pessoa que está sendo constelada. E aí você simplesmente observa as pequenas nuances que vão acontecendo no seu próprio corpo. Às vezes é uma leve dor de cabeça, às vezes é um formigamento nas mãos, e você vai ver que isso é natural, isso não é forçado. Nós somos capazes de ter essa sensorialidade e perceber o campo do inconsciente coletivo. Faz parte da nossa natureza e tudo acontece de forma leve, fluida, transpessoal, quer dizer que vai para além daquilo que a gente entende mentalmente. A gente consegue sentir, perceber através de um outro nível de consciência, sem transes, sem induções, apenas com a profunda presença. E quais são os benefícios e as aplicações depois que a gente passa por um processo de constelação familiar? Lembra, ela é uma ciência fenomenológica.
Como tal, ela tenta trazer, ela busca o essencial, o que está por trás. Então, ao passar por um processo como esse, a gente vai ter a possibilidade de se libertar de narrativas, de perspectivas, de imagens que estão aprisionadas dentro do nosso inconsciente. Ela é, digamos assim, profunda, tal como se fosse uma cirurgia que a gente faz. A gente vai em pontos muito centrais e a gente vai ter que fazer alguma coisa com isso. Uma vez que a gente vê uma verdade como essa que a constelação traz, não tem como a gente desver. E a gente é convidada a se reposicionar diante daquela história. Então, muitas vezes isso acontece com frequência, a pessoa chega com uma determinada dor. Por exemplo, o meu marido não me ama mais, ou eu não amo mais, não me vejo mais naquela relação. E aí, quando a gente vai ver, existe uma herança, uma lealdade sistêmica que é necessário deixar de amar aquele homem, porque para pertencer ao seu clã de origem, a histórias que ela tem, as imagens que ela tem de quem foram seus pais, de como foram as relações deles, de como foram as relações dos seus avós, mesmo que estejam inconscientes, por lealdade, ela deve repetir aquele padrão. Mas, quando ela toma consciência de que aquele comportamento ali que está desconfortável no momento para ela pode ser apenas uma lealdade, apenas não, vou corrigir aqui, um grande amor, e por isso é tudo que ela pode oferecer naquele momento, até aquele momento, ela também, ao reconhecer esse lugar de menor diante dos pais, ela pode se fortalecer enquanto vida, e ela pode transcender, dar uma nova narrativa, trazer uma nova consciência sobre aquela mesma situação. Agora, no lugar de filha, eu posso devolver papai e mamãe, ou pai e mãe, como preferir, a sua verdade, a sua história. E assim eu me sinto mais livre para decidir se desejo ou não amar esse homem que hoje eu tenho como marido. Então, existem formas da gente ver a mesma realidade, e a constelação vai novamente no que é essencial. O que é essencial é simples e liberta. Quando constelar? Existem duas formas da gente saber se é o momento certo da gente constelar. Quando existe uma repetição, um padrão que você observa na sua vida durante muitos e muitos anos, diversas circunstâncias. Às vezes, por exemplo, eu troco de trabalho a cada 3 meses, a cada 3 anos, o 3 meses, 3 anos, tem algo aí. Ou quando o problema, o tema, ele é muito intenso. Então, temas de saúde, temas que você já investigou em outros processos terapêuticos, mas você não viu tanta solução, você não consegue entender a origem do seu tema, essencialmente. Então, nesses dois casos de repetição ou de intensidade, são os momentos certos para você trazer. E você pode constelar qualquer tema, profissional ou pessoal, de relacionamento, de saúde, e aqui vai aquela pitadinha que eu falei no início da nossa aula sobre constelação empresarial. Você também pode trazer um tema do seu negócio, de relacionamentos entre equipes, ou você atingiu um determinado estágio do seu negócio e você não consegue ultrapassar, vencer a barreira financeira ou conquistar uma determinada meta. O negócio é um sistema e, como tal, as mesmas leis que eu falei, elas saem da perspectiva das leis do amor e passam a ser leis do sucesso. A ordem, o pertencimento, ordem ou hierarquia, pertencimento e o equilíbrio também atuam dentro de um sistema empresarial. Um empreendimento, um projeto, uma ideia não vai para frente. O que está por trás disso? A constelação familiar sistêmica, ela vai olhar o que é essencial e vai te trazer luz também de uma perspectiva empresarial.
Eu espero que essa breve aula tenha sido leve, agradável, mas acima de tudo esclarecedora, que você tenha tirado todas as suas dúvidas, se não todas, a maioria delas, e que você tenha se mobilizado de alguma forma a se aproximar dessa ferramenta, essa sabedoria, essa filosofia prática de efeitos terapêuticos. Se você sente no seu corpo que chegou a hora de fazer um processo e que eu posso ser essa pessoa a mediar, não hesite. Entre em contato conosco, que a nossa equipe vai ter o prazer de te atender. Te convido também, por fim, para nos acompanhar nas redes sociais, @Instituto NUR, Facebook, Instagram, YouTube e acompanhar a nossa agenda também nesses canais de comunicação, os eventos presenciais, os eventos online. Você será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Fico por aqui e espero te ver em breve. Até mais.